O projeto que chamou mais a atenção no ano de 2024 e no ano de 2025 também promete muito. Tem altas expectativas em torno da criptomoeda e também do próprio projeto. Mas será que vale a pena estar investindo nesse momento do mercado? Será que a gente consegue uma boa valorização para agora em 2025? É tudo isso que a gente vai entender na análise completa do projeto da Hyperliquid. E para começar com o pé direito, mantendo aquele padrão de análise insalubre e fundamentalista, a gente vai passar pelos 5 pontos principais do projeto na visão dos insalubres. E todo projeto que a gente traz uma análise aqui para vocês, a gente sempre vai passar por esses pontos. Então, tenha em mente que é sempre importante a gente colocar essas perguntas e responder durante as nossas pesquisas do projeto. Como o que ele faz, o que ele é, que parece uma pergunta simples e besta, mas muitos têm diversas criptomoedas em sua carteira que não sabem o que ela faz, o que ela traz de produto para o mercado cripto. Então, isso é muito importante. Além da empresa, que a gente analisa o time, o marketing, posicionamento, que aí a gente observa parcerias, investidores, tokenomics para analisar a saúde do próprio token do projeto, que é muito importante e sei que vocês gostam bastante. E no final a gente vai chegando nas propostas de valor. O que esperar desse projeto, principalmente para agora, 2025. E aí vamos ver se vale a pena ou não estar investindo nesse token. Então, o que a Hyperliquid é? O que ela faz no mercado cripto? Basicamente, ela é uma blockchain de primeira camada. Então, em tese, ela iria iniciar a competição no mercado cripto contra uma Ethereum da vida, contra uma Sui, uma Avalanche, entre outras blockchains de primeira camada que a gente tem no mercado. Mas, como a Hyperliquid está focando em um setor específico, que é o setor de derivativos, a gente já vê ela procurando competidores nesse setor exclusivamente, como uma DIGX da vida, que é outra rede ali voltada para o setor de derivativos, tá? Porém, a Hyperliquid ela tem alguns mecanismos um pouco mais diferentes, porque se a gente for comparar com a DIGX, ela é construída no ecossistema Cosmos. Então, ela tem ali um mecanismo de consenso compartilhado, entre outros aspectos, que é exclusivo da DIGX. Agora, a Hyperliquid ela tem um mecanismo de consenso próprio. Entre outros aspectos, galera, isso aqui a gente avalia um pouco mais a segurança do próprio projeto. Mas como é um projeto um pouco mais novo, a gente tem que ver se de fato isso aqui é efetivo. Mas, para você entender com mais clareza, se o mecanismo de consenso do Bitcoin é feito pelos mineradores, aqui na Hyperliquid é feito por esse consenso chamado HyperBFT, que é um pouquinho mais exclusivo, mas nada tão anormal assim. Mas, novamente, só o tempo vai dizer pra gente se ele é efetivo ou não. Mas, isso traz algo bem bacana para o setor de derivativos, porque ela consegue trazer velocidade de transações muito altas e também tempo de conclusão entre os blocos muito rápido. E isso traz uma efetividade para um setor exclusivo, que é o de derivativos, que exige isso. Por quê? São altas negociações que ocorrem em um curto período de tempo. Então, se fosse para trade, então pode ter certeza, se fosse esse tipo de produto em uma outra blockchain que não traria esses benefícios, por exemplo, uma blockchain do Bitcoin da vida, uma blockchain do Ethereum, que alta efetividade e rapidez nas transações não são suas características, é bem provável que um produto como esse não faria tanto sucesso. E a Hyperliquid, de cara, ela já tem e teve também em seu início um grande destaque. Ela conseguiu trabalhar muito bem o seu marketing, a sua campanha, a comunidade. Não é à toa que o airdrop da Hyperliquid foi um dos maiores que a gente já teve na história do mercado cripto por completo. Então tudo isso ela consegue atrair usuários, manter, reter a galera em sua plataforma. Então tudo isso impressiona. Não é à toa que no lançamento dela fez um barulho estrondoso. Mas mesmo antes de lançar o token, a sua plataforma já atraía números bem interessantes. Então, só para confluir com os números que a gente já comentou, cara, em volume diário que a Hyperliquid está conseguindo colocar na sua plataforma, tá chegando próximo aos 7 bilhões de dólares. Teve um volume maior ali no momento, por exemplo, do lançamento do token e também outros catalisadores, como o lançamento da meme coin do Trump, por exemplo, mas ainda assim, diariamente colocar 7 bilhões de dólares de volume, a gente já tá falando que ela compete e ganha de grandes exchanges que a gente já tem no mercado cripto. Além disso, também a base de usuários dela é muito grande, fora que o tempo de conclusão do bloco, como a gente já comentou, é muito rápido, né? O que a gente necessita para negociações de futuros. E cara, a Hyperliquid, ela é uma blockchain de primeira camada, mas ela não compete diretamente com a Ethereum,
como por exemplo uma Avalanche da vida, entre outros que a gente tem no mercado, porque o desenvolvimento dela é focado diretamente no universo das DEX perpétuos. Então o produto principal e operante na blockchain de primeira camada dela é a sua DEX Perpétuos, que também tem números extremamente estratosféricos, como um volume ali de quase 7 bilhões de dólares, e o gráfico do Open Interest, que é a quantidade de dólares que tem aberto em posições no mercado de alavancagem aqui da Hyperliquid, também só cresce. Então, mesmo com apenas um produto operante nesse atual momento da Hyperliquid, ela já trouxe números estratosféricos. Mas ela tem algumas entregas ali para frente, como a Hyper EVM, que seria construído na própria Hyperliquid rede de primeira camada, um acesso para construções ali de aplicações DeFi do universo EVM. Então, a gente sabe que esses princípios de interoperabilidade, principalmente para desenvolvimento, é muito forte. Então, na fila da testnet da Hyperliquid EVM, a gente já tem diversas aplicações, tanto DEX, protocolos de empréstimos, mídias sociais. Então, a Hyperliquid primeira camada, ela já tem um potencial muito grande com a própria aplicação que já está operante. Mas o que vai vir aqui pra frente, cara, são catalisadores bem positivos. Agora, no segundo ponto de nossa análise, que é sobre a empresa, analisando o time, colaboradores, né, e o marketing. Primeiro, a Hyperliquid Labs foi quem criou a Hyperliquid. Então a gente já sabe que é a colaboradora principal. Mas de qualquer forma, a Hyperliquid Labs é liderada pelos dois pseudônimos, o Jeff e também o William Sick, acho que é essa a pronúncia. Porém, o Jeff, ele já tem um perfil público agora, tanto é que você encontra ele lá no LinkedIn, mas a bagagem desses camaradas não é pouca bosta. Por quê? Querendo ou não, ambos são colegas ali de classe lá de Harvard. Então já tem essa bagagem de uma faculdade renomada. E também outros membros da equipe que não foram divulgados no quesito nomes, nem pseudônimos no Twitter, também já trabalharam em empresas grandes, como Caltech, MIT, e também trabalharam em outras empresas como a Airtable, Citadel, a Hudson River Trade, a Nuro. Tanto é que essa Hudson River Trade, se não me engano, foi criada pelo William Sick, que é um dos cofundadores aí da Hyperliquid. Então já tem uma bagagem, por exemplo, no setor de derivativos. Então, por exemplo, esses dois pelo menos a gente já sabe que não é pouquinha bosta, né? Entre outra análise, agora a gente puxando um pouco mais ali para a parte social, de mídias sociais, o Twitter da Hyperliquid eu acho ele bastante movimentado, tanto em citações de grandes influentes, também traders que observam o token Hype, que colocam o projeto em destaque. Então em citações, o projeto faz tempo que é citado muito bem. E as pontuações de visibilidade aí na conta do Twitter deles também é muito alta. Então, tanto no Twitter Scout ou no Twitter Score, a gente consegue acompanhar. Além disso, também o crescimento que é constante em cima da conta do Twitter. E até mesmo nas publicações a gente vê que eles conseguem puxar uma atenção. Além da campanha do airdrop dele, que eles conseguem também ali reter os seus usuários para farmar as próximas fases da campanha, tá bom? E outro catalisador de atenção grande é a comunidade que eles conseguiram trabalhar. Muito por conta desse trabalho em cima do airdrop. Então, o Discord deles é muito grande. E um catalisador que eu acho que falta ainda, mas que pode vir ali em um futuro não tão distante, é a listagem em corretoras renomadíssimas como OKX, Binance e Bybit, porque hoje ela está apenas ali na KuCoin, na Gate, na BitGet, que não são corretoras extremamente pequenas, mas comparada com as top 3 que a gente tem no mercado, sabemos o potencial que ainda tem daqui para frente. No terceiro ponto, a gente vai analisar também o posicionamento de mercado ali. Então, parcerias, investidores são catalisadores positivos. E uma coisa que eu acho que soa como catalisador positivo muito grande é que a Hyperliquid Labs, ela não recebeu financiamento de ninguém. Então ela é uma empresa autofinanciada. Então se você for procurar, por exemplo, Venture Capitals que investiram na Hyperliquid, não tem. Então tudo isso ela conseguiu com capital próprio. E além disso, como catalisador que soou muito positivo em cima disso daí, é a disponibilização do airdrop. Porque sem fundos de investimento investindo no projeto, ela conseguiu ainda fazer um dos maiores airdrops que houveram na história do mercado cripto, e ela disponibilizou 33% do supply total de tokens Hype para esse airdrop. Então foi um feito muito grandioso, sem nenhum tipo de financiamento por detrás. Além disso, tem as parcerias que não é nenhuma de gigante destaque, mas a gente tem parcerias ali de projetos já consolidados no mercado, como o Dex Screener, também tem a Zirica, essa Insul Terminal, confesso que é um pouco menor, e o mais recente foi o token anime do projeto Azuki, que beneficiou
quem fez staking de token hype. Agora, na parte do tokenomics, que sei que você estava aguardando ansiosamente por esse momento, a gente vai ver um pouquinho sobre as funcionalidades do token e também como ele caminhou aí no quesito preço. Questão de funcionalidades. O token hype, ele é o token da blockchain da Hyperliquid. Então a gente utiliza eles para pagar, por exemplo, ali taxas da blockchain. Então isso daí já era esperado. Mas tem outras funções que eu acho que é bem bacana a gente pontuar. Por quê? Também tem recompensas por mineração de liquidez, querendo ou não, ali por a gente fazer pool de liquidez ou até mesmo alimentar a liquidez do protocolo, a gente consegue coletar taxas por conta disso. Tem a questão da governança, que não é um ponto tão positivo assim, mas a gente tem a possibilidade de participar. Também a gente consegue colocar um token em stake para aproveitar um pouquinho aí dos rendimentos da plataforma, e isso é bem bacana porque alguma coisa disso são princípios de real yield, por mais que eles não trazem com essas palavras, por exemplo, estamos disponibilizando taxas da plataforma, mas ainda assim a gente sabe que reflete um pouco disso. Além disso, quem tem token hype na carteira tem descontos de negociação da plataforma lá, do DEX Perpétuos, e por último, não menos importante, na verdade é o que mais chama a atenção, ele tem um mecanismo de queima. Então, uma parte das taxas das transações pode ser utilizada para recomprar o token hype e também realizar a queima, ou seja, diminuindo a oferta e aumentando a escassez sobre o token. Então isso a gente sabe que é sim um catalisador muito positivo. Então, quanto mais usuários estiver utilizando a plataforma, mais queimas a gente vai ver desse token. Então, uma DEX Perpétuos que trouxe um crescimento tão grande com esses mecanismos é algo muito positivo, tá bom? O seu token hoje tá a 23 dólares, tanto é que em 24 horas teve um aumento de 9%, mas ele chegou ali no top 20 do mercado cripto quando lançou. Crescimento absurdo. E agora ainda continua mantendo. Ranking de número 24. Tá praticamente ali no top 20, né? Então foi uma alta muito forte que ocorreu ali no momento do lançamento. Depois teve uma queda muito forte, o que é comum. E agora tá passando por aquele período de consolidação. E mesmo o token tendo 7,7 bilhões de capitalização de mercado, para muitos pode ser sim muito atrativo, como está sendo ali nesse período de acumulação. Mas calma, a gente ainda vai entender se vale a pena ou não investir nesse token. Continuando sobre o tokenomics, mas agora na parte de distribuição, aí entra aquele ponto positivo que a gente comentou sobre o airdrop, que beneficiou muitos investidores, mas de qualquer forma, cara, a gente já vê pela distribuição do particionamento total da alocação do token, né? Então, 38% é disponibilizado para alocações futuras, para emissões futuras e recompensas da comunidade. 31% foi para a distribuição da fase Gênesis, que é aquela distribuição no lançamento do token. 23%, quase 24%. Foram para os contribuidores ali atuais e futuros do protocolo. Então, quem tá desenvolvendo ativamente ali no projeto, ou até mesmo a Hyperliquid Labs, recebe uma parte desses tokens, obviamente, né? E depois, a gente tem 6% ali para o orçamento da Hyper Foundation, tem 0,3% ali para os subsídios, e tem esse 0,012% para a HIP2, que é a segunda atualização aí do projeto da Hyperliquid, tá? Então, em termos de distribuição, o que chama a atenção é que por não ter pré-venda, por exemplo, fundos de investimento que aportaram inicialmente do projeto, essa distribuição que muitos julgam pelo despejo de tokens do projeto, a gente sabe que não teve. Então, a inflação, por mais que vai até 2017/2028, a gente vê que não é muito grande, ao contrário de outros projetos que têm menos atratividade ainda no mercado cripto, né? Então é válido ressaltar que também a gente não tem informações tão claras sobre essa parte que não foi traqueada do projeto, que envolve emissões futuras e recompensas da comunidade, mas ainda assim também não tem uma data única que tem um despejo muito grande de tokens, apenas despejos diários, o que traz uma inflação gradativa sem machucar muito o preço do token. Opa, calma, pausinha rápida aqui, porque eu sei que você está gostando dessa análise top. E se você quer aprender a realizar uma análise como essa, cara, já vou fazer o convite para você, porque tá rolando o desafio do Plano de Satoshi, que são 3 dias de conteúdo assim, de ouro do mercado cripto. Já aprendemos a como montar uma carteira com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão de reais. Então, se você perder essa aula, já passa aqui na descrição. E hoje eu ensinei a como realizar uma análise fundamentalista como essa. Então não vacila,
passe aqui na descrição e não perca, porque amanhã é o último dia. E como o token hype também tem staking, cara, isso daqui é um catalisador muito positivo, porque a gente vê uma demanda muito grande pela galera segurar os tokens hype. Então, se for pegar todos os tokens que a gente tem em circulação do token hype e comparar com o total de tokens que tem travado aqui em stake, a gente vê que mesmo assim a oferta circulante do token hype, que tem negociação ali disponível para eu ou você comprar, é muito pouco, porque tem muito token travado aqui em stake dentro da plataforma. E por último, nada menos importante, a gente chega na proposta de valor, roadmap. Vamos ver o que a Hyperliquid quer entregar e continuar ali consistente em 2025 para o seu usuário. Então o roteiro da Hyperliquid, infelizmente, ele é pouco detalhado. A gente tem grandes entregas que a gente aguarda agora em 2025, mas a gente não vê tão detalhado isso daí, mês que vai ser essa entrega, a gente já sabe que vai ter. Então, por exemplo, a gente tem como os próximos recursos e objetivos da Token Hype o token nativo Hype, que já foi, porque o roteiro tá um pouco desatualizado ainda, mas a grande e próxima entrega é a implementação da rede principal Hyper EVM, que aí todos aqueles aplicativos DeFi vai começar a entrar em vigor, além de que, como tem uma fácil comunicação com o universo EVM, atrai desenvolvimento, que atrai liquidez, e liquidez a gente viu que é muito bom aqui pro projeto da Hyperliquid, tá bom? Depois disso, vai ter o consenso, a prova de participação, atualizando ainda o Hyper BFT, liquidez sem permissão, e além disso também vai expandir além da DEX, ou seja, o trabalho em cima ali do desenvolvimento do ecossistema da Hyperliquid. Então assim, na minha opinião, a próxima grande entrega é sim o Hyper EVM e pode ser um catalisador positivo até mesmo no preço do token hype. Então preste muito bem atenção, tá planejado para agora, começo, primeiro trimestre de 2025, mas sem data ainda, tá bom? E depois disso, eu quero destacar que o seu produto mais aguardado é sim a rede Hyper EVM, mas possui uma alta expectativa. Então, quando sabemos ali de alta expectativa, também tem uma pressão muito grande do projeto, até mesmo de grandes parcerias que pode vir consequentemente depois dessa entrega, como por exemplo, agregar o dólar da Ethena para o ecossistema da Hyperliquid. E por último, nada menos importante, vamos entender, vale a pena investir ou não nessa paradinha? Então, primeiro eu vou trazer a minha conclusão para vocês. A gente vê hoje, sim, a Hyperliquid como um dos ambientes no setor de derivativos que chama mais atenção e é o mais robusto. A gente vê isso em números, tá bom? Porém, as melhoras feitas pelo projeto, a gente sabe que trouxe esse sucesso. Então, é uma plataforma muito fácil de utilizar. E quando a gente fala de UX, UI, que seria a plataforma ser amigável à usabilidade do usuário, ou seja, fácil de utilizar. Ela é tão simples quanto outras plataformas de derivativos que a gente tem, até mesmo centralizadas. Então, compara a Hyperliquid com, por exemplo, uma Bybit, como a Binance, como a OKX, a plataforma de futuros, cara, não perde nada. Então, para quem já utiliza o mercado futuros ali de exchanges centralizadas, dificilmente vai ter dificuldade com a plataforma da Hyperliquid. E desde o lançamento, a gente viu que isso foi um ponto muito importante aqui para o próprio projeto e até mesmo para atrair essa demanda. E também o fator de marketing da Hyperliquid, ele é muito forte, que conflui para o ecossistema e da maneira que ele funciona. Querendo ou não, como foi um dos maiores airdrops da história, a gente vê que a atratividade em cima dessa parada é muito grande. Então, em um mecanismo que detém queimas de tokens, por exemplo, pela base de usuários e usabilidade dentro da plataforma, então é aquela forma. Quanto mais usuários, mais liquidez, e quanto mais liquidez, melhor era o produto aí da Hyperliquid. Então a gente vê que é um crescimento constante. Então são dois fatores que permitiram a plataforma da Hyperliquid conquistar praticamente 50% de toda a participação do volume do mercado de derivativos. Isso aqui eu tiro até mesmo do DeFi Lama, galera. Olha só. Aqui, aonde eu estou passando o mouse, é a porcentagem da dominância de cada projeto. A Hyperliquid, mesmo depois de 2 meses ali do lançamento do seu token, ainda mantém praticamente 49%, quase 50% de todo o volume do mercado de derivativos. E ainda, se a gente for comparar, por exemplo, com exchanges centralizadas, isso aqui eu tô pegando o volume, por exemplo, exclusivamente do Bitcoin, exclusivamente do Ethereum. Mas se a gente tirar o top 5 ali das maiores corretoras, como a CMA, Binance, Bitget, Bybit, OKX, cara, ela ganha, por exemplo, aí de Coinbase, mesmo se somar, por exemplo, até o da Coinbase com o de Ethereum da Coinbase. Então, é algo muito surreal. A gente vê que a Hyperliquid ganha esse destaque. Olha só,
Aqui, no volume de Bitcoin, a Hyperliquid está até aparecendo, perdendo para Gate. Mas vamos lembrar, a Hyperliquid tem muito mais tokens do que apenas o Bitcoin. E às vezes, a opção, por exemplo, da galera operar tokens insalubres é muito mais fácil dele preferir, por exemplo, uma plataforma derivativos descentralizada. E também o projeto da Hyperliquid é um dos projetos que mais geram receitas em todo o mercado cripto. Também fui procurar informações no próprio DeFi Llama e comprovar isso aqui para vocês. Estou pegando aqui o ranking por taxas e receitas de cada protocolo, mas vamos fixar a receita, não as taxas que são geradas, mas a receita que vai para o bolso da Hyperliquid. Cara, ela tá no top 8 numa média de 30 dias. Ela perde para projetos apenas como o Tron, que é uma blockchain gigante renomada, a Photon ali, que é um bot muito grande na Solana, a própria Solana, a PumpFun, a Circle, a Tether. Então a gente tá falando de uma Hyperliquid que foi lançada recentemente, dentro de uma narrativa que estava extremamente apagada, lançou e olha a atratividade que trouxe, até mesmo a se tornar um dos projetos que mais geram receitas em todo o mercado cripto. Cara, alguma coisa tem, mas também vou destacar pontos negativos. Por mais que a gente está falando de um projeto de uma rede de primeira camada descentralizadas, ainda assim temos o problema da centralização. Esse modelo de consenso da Hyperliquid, infelizmente, por ser um modelo um pouco mais novo, ele conta apenas com 4 validadores. E, cara, isso daí é um pouquinho perigoso. Quando a gente fala de validadores, imagina a rede do Bitcoin. Hoje a gente tem a rede do Bitcoin. Diversos mineradores espalhados por todo o mundo. Então, se cai um ou dois, até mesmo se cair, por exemplo, 40% de todos os computadores que estão ligados, validando a mineração ali do Bitcoin, mesmo assim a gente não quebra o Bitcoin. Agora, a gente tem 4 na Hyperliquid. Se, por exemplo, acontecer alguma coisa com 2, já é metade do mecanismo de consenso. 3, já pode sacar todos os fundos aqui da exchange, olha só, confundindo, da blockchain de primeira camada. Então isso é sim um ponto de insegurança dentro do protocolo, mas também eles falaram já que vão atualizar, aumentar o número de validadores, mas atualmente a gente está sim numa blockchain muito centralizada. E as entregas é extremamente importante para a Hyperliquid agora em 2025. Desde o lançamento, caiu bastante o TVL, a atividade dentro desse protocolo, por mais que ainda assim continua com números muito relevantes, mas ainda assim caiu bastante. Então, essas entregas para agora, 2025, é extremamente importante ocorrer tudo bem. Principalmente essa entrega EVM, porque caso não ocorra uma entrega que todo mundo espera com alta expectativa, podemos ver uma demanda muito grande que tinha em cima desse projeto cair, e isso daí não seria tão bom. Mas aí chegamos naquele ponto, vale investir? Não vale investir? É venda? É compra? O que eu faço, Gustavo? Primeiro, a decisão é sua. Então, no final das contas, quem vai clicar em comprar, quem vai clicar em vender é você. O importante é você entender, assimilar o projeto e ter suas próprias opiniões. Mas não vou deixar de passar a opinião aqui do Gustavo do Insalubres. Então hoje eu não tenho token em carteira, tá bom? Muito por conta da própria capitalização de mercado que o token da Hyperliquid já atingiu. Então ele cresceu bastante. Para ele fazer 2, 3, 4 vezes de valorização, já é algo muito grande para um feito que ele já trouxe até esse exato momento. Então, por conta disso, eu não tenho e não teria o token atualmente na minha carteira. Mas vamos pensar com outra cabeça, fora da Gustavo do Insalubres. Quando a gente fala de projeto consolidado, uma empresa forte por detrás, com números relevantes, com alto índice de geração de receita, nesse momento do mercado cripto ainda, com essa nova fase de regulamentação, real yield, a possibilidade do token da Hyperliquid continuar crescendo, continuar atraindo essa demanda é muito grande. Então, camarada que é mais conservador, busca projetos consolidados em narrativas que têm potencial, cara, a Hyperliquid se enquadraria muito bem. Mas para aquele camarada que busca mais assimetria, que busca um pouco mais de insalubridade mesmo em seu portfólio, para tentar mudar um pouco mais de patamar devido ao seu baixo capital atual, cara, a Hyperliquid possivelmente não pode ser assim o próximo projetão que você vai pôr na carteira. Mas a dependendo, com a entrega da Hyperliquid EVM, a gente pode ver surgir uma geminha dentro do ecossistema aqui da Hyperliquid. Mas ela, como geminha, já passou do seu ponto, mas para aquele camarada que busca um projetão consolidado, pode conver muito bem. Então, para fechar com chave de ouro, lembre que nada disso aqui é uma dica de investimento, é apenas uma visão do Gustavo do Insalubres em cima do projeto da Hyperliquid. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também deixa aqui nos comentários outro projetão que você vê um potencial muito grande e gostaria de uma análise completa, assim como eu trouxe na Hyperliquid no canal Insalubres. Então, um forte abraço para você, tamo junto e falou!